E se a vida fosse um videogame, onde você pudesse, através do seu esforço físico, aumentar as suas habilidades e sair do personagem mais fraco e se tornar o mais poderoso da obra, hein? Evoluindo individualmente. Hoje nós temos aqui Solo Leveling do Chugong, isso mesmo, exatamente, da editora New Pop. Agora, no Brasil, vai ser lançado pela editora Panini. Graças a Deus, eles vão manter a capa original da editora Young Press. Me perdoa o coreano, a gente vai usar muito coreano aqui. E essa obra é realmente do coreano. É uma obra maravilhosa, é aquele livro que você começa lendo e você não quer parar mais nunca. Cada desafio que o Jinwoo enfrenta, você vai enfrentar junto com ele e você sente aquele perigo, você acha que vai dar ruim e às vezes dá muito ruim. No Brasil, aliás, a Young Press, ela compilou todas as novels, são 14 novels, lá eles chamam de novel, né, os livros, em 14 livros encadernados assim para lançar pelo mundo. Perdão, são 14 novel, eles compilaram em 8 livros para lançar pelo mundo. Esse volume 1, ele vai até o capítulo 8 da novel 2. No manhwa, sim, é o quadrinho coreano, eles chamam de manhwa, ele vai até o comecinho ali do capítulo 36, e no anime deve ir para o 8, 9 ali mais ou menos, porque o anime está acelerando bastante. 398 páginas, os caras aceleraram ali em 7, quase 8 episódios, 9 mais ou menos ali, porque está lançando ainda. O roteiro vai dar mais ou menos essa ordem. É um livro assim maravilhoso, onde o personagem ele sai do zero para construir, galgar uma carreira assim violenta. Bom, vamos lá. O mundo normal, como o nosso, de repente ele se torna repleto de magia. Mas não é aquela magia tipo Harry Potter. Dentro do RPG ali, como se fosse o estilo D&D de Dungeons & Dragons. Tem ali a classe de cada um dos personagens, tem mago, tem soldado, tem guerreiro, tem a classe curadora dos clérigos, que aqui é chamado de healer, são os classes que vão curar as pessoas. E quando surgiu, há 7 anos atrás da obra, alguns personagens ficaram muito poderosos, outros ficaram humanos normais e outros simplesmente ficaram doentes. E o nosso protagonista tem o seu pai super poderoso que desapareceu dentro de uma raid. Raid é tipo uma dungeon, um portal que abre, onde eles têm que entrar, enfrentar aqueles inimigos e sair. Se em 7 dias você não conseguir vencer o inimigo da raid, eles podem sair e devastar o mundo humano. Como acontece algumas vezes aqui, né, que a gente vai citar. O pai desapareceu, a mãe é um desses que fica doente e ele se tornou um hominho da casa, tem que participar da organização para ser caçador, onde ele consegue um plano de saúde para a mãe, para manter os aparelhos ligados, só que ele tem que trabalhar para se manter, se alimentar e pagar a escola da irmã, que quer se tornar médica para cuidar da mãe. Que bacana, né? Então, esse é o contexto. O nosso protagonista ele começa ali numa raid onde eles estão enfrentando ali alguns inimigos com 15 personagens ali e tem uma healer de rank B, que é a Soul-Hee, que é muito amiga dele, inclusive tem um crushzinho entre os dois. Mas vamos lá, aqui não é japonês que pegou na mão e fica nervoso não, aqui é macho alfa mesmo. Inclusive ela chama o cara para jantar, a gente já vai chegar lá. Nessa raid eles concluem a missão, derrota o boss, né, o inimigo daquela fase, o jogo, né, lembra que eu falei? E a masmorra simplesmente não se desfaz, ou seja, tem mais alguma coisa lá, e eles descobrem que é uma masmorra dupla. Masmorra dupla é raríssima, onde tem 2 boss. Aí eles votam, e aí? A gente continua ou a gente para? Nessa votação, acaba ficando 7-7, quem tem de desempatar, o voto de Minerva, do nosso protagonista, Sung Jin-Woo. E assim, a Soul-Hee briga com ele porque ele é muito fraco, ele vive machucado, ele vive doente, ele vive sofrendo, ele vive à beira da morte. E essa frase é extremamente importante. Ele vive à beira da morte, só por quê? Porque ele precisa manter a família viva. Então ele volta para ir na masmorra dupla. Lá acontece peripécias, tem que enfrentar a estátua de Deus, aonde Jinwoo pede pro Song, que é o líder daquele grupo, para ler as runas mágicas, porque só mago, aí a classe de cada um, consegue ler. Aqui existe até uma dualidade entre as obras, nós temos aqui 3 ambientes de obra, a novel, a manhwa, que é o quadrinho, e o anime. Eles não entram em consenso qual é a classe do nosso protagonista. A novel vai falar que é a classe de caça, só que assim, dentro do RPG seria como Ranger, então não tem muito ali o que é essa classe de caça. Conversando com alguns amigos que eu consegui convencer de ler as 3, falaram assim, não, ele é da classe de assassino, porque eu tenho outro personagem ali que tem essa mesma classe. Tá, as habilidades, as skills que ele vai pegando no meio do caminho realmente faz sentido de assassino. Aí lendo o livro de novo, porque quando eu li a primeira vez eu li pela novel, que foi uma tradução não oficial, e agora lendo pela New Pop, deixa claro que a classe do Jinwoo é a classe de caçador.
Perdão, a classe caçador é da nova. É a classe de guerreiro. Você pode perceber que ele começa a evoluir muita força e menos habilidade. Tanto é que lá na frente ele vai ter um problema que ele evolui pouca inteligência para poder usar mana. Mas aqui ele começa a evoluir força. E força é classe de guerreiro. Então o livro deixa claro, eu vou ficar pela versão do livro, que é a tradução oficial. Mas o anime não falou com a classe dele, o manhwa deixa ali meio obscuro, e só a novel que vai poder falar um pouco mais sobre isso. Se você leu alguma das 3 obras, escreve aqui primeiro nos comentários, qual a classe de combate de guerreiro, qual a classe de caçador do Jinru? Eu estou dizendo que é de guerreiro porque a New Pop, dentro dos 3 momentos que ele cita, aqui vai citar somente 2, e um deles é justamente esse, na hora que eles vão ler ali as runas, e o Song consegue ler porque é um mago, e o Jinru não consegue ler, tá bom? Vamos continuar, né? Eles passam pelas peripécias ali com a estátua de Deus, onde eles têm que fazer um sacrifício dos 15 que entra, só 5 saem vivos. Eles têm na mesa de sacrifício ali que escolher alguém, Jinru sem uma perna, todo ferido, ele resolve se sacrificar por todos. E nesse sacrifício ele pede ao Deus ali, naquele momento, que ele receba uma segunda chance. Então ele acorda no hospital com essa segunda chance. Para quem leu mais lá na frente, sabe, do Ashborn, e a gente fica pensando, né, será que o Ashborn já não tinha mexido os pauzinhos antes dos 7 anos de começar ali as raids, para que o Jinru pudesse passar por todas essas peripécias entre a morte para poder entender o poder dele? Fica uma pergunta para quem já está um pouquinho mais avançado na obra, tá bom? Para você, vamos continuar aqui. Ele começa com um painel de videogame vendo o seu status, né? Habilidade, força, inteligência, destreza, todas as suas habilidades, suas skills, sua mana, seus pontos de vida, tudo que ele tem. Ele não leva muito a sério e ele acaba sofrendo a penitência, e nessa penitência de fugir, o anime deixou fugir que ele aprende aquela habilidade de correr mais rápido justamente fugindo daquele monstro ali, que provavelmente era um level B, um level A. A gente vai daqui a pouco chegar nesse ponto aí, porque no nome dos inimigos tem uma cor, e aquela cor é a mesma cor dos portais de raid, e aquele monstro ali do deserto é um portal de nível B para A, mais ou menos por aí. Fica citado na obra que para você derrotar um boss de rank C, por exemplo, é necessário 10 rank C. Olha só, ou um rank B, que seria equivalente a 10 rank C. A nomenclatura aqui, você vai ver que quando ele vai fazer o treinamento dele, é um treinamento Saitama, né? 100 agachamentos, 100 flexões, 100 abdominais e 10 km de corrida. Engraçado, né? Fica uma referência aqui, fica um pouco mais claro do que no anime. E aí, através dessas referências, você consegue ver o Jinru evoluindo seus poderes. Quando ele volta da missão diária do treinamento do Saitama, ele percebe ali que ele precisa evoluir o seu corpo, e ele aprende que, ao evoluir, ele consegue derrotar inimigos mais fortes. Ou seja, ele está no videogame e começa a subir de level. Level 1, level 2, level 3, aprendendo novas habilidades, como todo RPG. E ele ganha uma chave, onde ele consegue abrir uma raid para entrar numa masmorra. É um subsolo, né? Não masmorra, mas o livro fala que é uma masmorra, vamos chamar de masmorra. Então ele vai entrar no subsolo e vai enfrentar ali um inimigo chamado Kazaka, que é uma cobra. Quando ele começa a evoluir ali, ficando especialista em lobos, ou seja, a gente começa a ver que a classe dele é de guerreiro, foi aí com alguns colegas confundindo com a classe de assassino, porque ele recebe o título de assassino de lobo, mas porque ele é um guerreiro, ele começa a pegar os pontos e botar tudo em força. Como guerreiro, ele precisa ser forte. Como ele não tem essa força, ele vai usar os pontos de força para ficar forte. Derrota Kazaka no gogó. Ele pega, estrangula a bicha ali, o negócio é violento. É para macho alfa mesmo. Isso aqui é uma história bem interessante de batalha. Quando ele sai, com todos os seus pontos evoluídos, ele usa o resto que sobrou da espada para acertar um golem que está do lado de fora, onde um grupo de rank D não consegue derrotar o boss de rank D e estão perto de morrer. Ele simplesmente ajuda os caras e some. É bem legal essa parte. Bom, ele precisa participar de mais raids para poder evoluir mais rápido, então ele se inscreve num grupo para completar um time. Ou seja, o que aconteceu com o Jinru? Ele teve um novo despertar e agora ele consegue evoluir, só que ele não pode falar isso para a sociedade, porque ele quer continuar parecendo fraco, para não ser chamado para outras raids, simplesmente ele não quer se amostrar. Nessa saga dessa raid do Huangdong, que é um personagem muito importante porque ele é irmão de um japonês rank S que foi para os Estados Unidos vendido por causa de dinheiro. Então, inclusive, ele é considerado como traidor, mas essa história dele é contada só no livro 2, no Portal Vermelho. Bem interessante essa saga. E aí o Jinru só vai lutar com ele lá no livro 4 ou 5. Mas vamos voltar aqui para o livro 1. Dentro dessa raid, ele conhece um cara chamado Jinyu, que esse cara, ele é um filhinho de papai,
só que ele é rank dele, é muito fraco também, riquíssimo, e ele tem muitos artefatos mágicos usados pelo dinheiro, né? Eles dois são traídos para enfrentar a aranha, e o Jinru é um boss de rank C, o Jinru já está mais poderoso, apanha um pouquinho para enfrentar, e ele consegue, com a adaga envenenada que ele derrotou a casaca, e matar essa aranha com facadas no olho, onde ele envenena e tira pontos de vida por ataque. Assim, é todo RPG, é muito legal. Para quem teve infância no mundo do RPG ali, é um deleite. Derrota, pega os pontos dela e aquele time do Huang Dang se revela como traidor e tenta matar eles. E aí Jinru aqui, ele entra num dilema impressionante, aonde ele tem que matar outros caçadores. O Huang Dang, ele usa uma frase que eu vou deixar aqui no shorts para vocês, onde ele fala que o que fica na masmorra, morre na masmorra. E tenta trair o Jinru. Só que o Jinru, ele se revela que é muito mais forte e trucida todo mundo. Mas esse dilema moral que ele leva aqui de matar outros humanos ou de morrer, fica perdurando na cabeça dele até ele tomar uma decisão, porque o sistema obriga ele a fazer, porque identifica aqueles personagens como inimigo, só que ele entende que a missão dele é salvar os parentes, as suas boas, e aquele cara é mau. Infelizmente é o dilema, né? Ou salva os seus queridos e mata os desconhecidos, né? O famoso dilema do trem, que fica para um livro de filosofia, por exemplo. Então, Jinyu, quando eles saem dali, eles mineram toda aquela raid e eles ficam muito ricos. No caso, ele doa tudo pro Jinyu, que consegue ali ter uma refeição agradável com a irmã dele de frango frito com cerveja. Bem engraçado. Mas o Jinyu, que é o rapaz rico, e o Jinru, os nomes são bem parecidos, que é o nosso protagonista, eles têm uma reunião onde o Jinyu chama o Jinru para formar uma guilda, e o Jinru só aceita com a condição de que ele vá sozinho, no máximo o Jinyu para acompanhar, para que ele possa upar o seu level. Então eles começam a fazer um timezinho para fazer isso. Antes de fazer isso, o Jinyu está fazendo a sua corrida diária, volta dessa reunião com o Jinyu e percebe que no seu status de corrida de 10 km ultrapassou está com 11 km. No anime colocou ele correndo com a irmã e ultrapassou ali, ficou poético, mas aqui na série eu achei legal, porque ele simplesmente observa que ele consegue ultrapassar o status diário. Ele se pergunta o que acontece se eu fizer, e aí ele faz o dobro. Quando ele faz o dobro, ele recebe uma chave especial, uma chave dourada. Ao abrir, é o Castelo Demoníaco. Cara, eu me arrepio todo de lembrar de toda essa saga do Castelo Demoníaco. Para quem assistiu o Sword Art Online, lembra aquela odisseia para subir os 100 andares. E aqui é mais ou menos aquela cena. Esse livro, o Chugong, ele faz referência a muitos outros livros, e esse é um deles para fazer sobre Saul. É muito legal. Ele enfrenta o cão Cerberus ali, ele apanha pra chuchu. No anime ele mata da mesma forma que ele mata a aranha, com a adaga no olho. Eu achei muito fraco. Ficou bom, a animação do Estúdio A1 é excepcional, é perfeita, é um deleite para os olhos. Mas no anime, cara, no livro, ele pega, estrangula, porque agora ele só bota um ponto de força. Ele estrangula o pescoço de um enquanto defende o pescoço de outro, porque são 3 cabeças, e começa aquele vorpal ali entre os inimigos. É muito legal. A descrição aqui você não consegue dormir. A primeira vez que eu li, eu engoli o livro numa noite, não conseguia parar de ler. Eu virei a noite de empolgação, porque o livro te deixa adrenalizado, se é que a gente pode usar essa neologia aqui, né? Ele derrota o Cerberus, percebe que não tem poder para subir, vou deixar até uma frase no short sobre esse assunto, não consegue subir o restante da Torre Nimue. Na verdade, ele nem consegue nem entrar. E aí, para quem já leu, sabe quem é que está no topo dessa torre, né? Eita, ali a luta é boa. Quando ele volta, eles são convidados, ele é convidado para participar de uma raid com um cara da organização chamado Kang. E aí, dentro dessa raid, vai vir a Sorri, aquela rank B, que fazia função de healer na primeira saga da masmorra dupla, e o Song, que foi aquele que perdeu o braço, que é o mago que leu as runas, que eu acabei de contar para vocês. Nessa raid vai alguns prisioneiros, porque o governo coreano, ele diminui um pouco da pena dos prisioneiros que desejam participar. Sim, o mundo não é preto no branco, e alguns caçadores, ao invés de trabalhar e ganhar seu dinheiro, honestamente preferem roubar os outros e fazer atrocidades, então vão presos. Nessa raid, o Kang, ele trai todo mundo porque ele simplesmente recebe propina das famílias que foram judiadas ou penalizadas por aqueles prisioneiros. Então ele vai lá e mata os prisioneiros e, como o Jinru presenciou, acaba sendo alvo, então eles entram em conflito. Só que o Kang é rank B. A briga aqui é boa, você percebe como o Jinru já subiu nesses ranks, e daqui a pouco você vai perceber que esse rank não significa quase nada, porque ele ainda estava começando a saga dele. A luta é boa, ao vencer o Kang, ele pega a skill do Kang de ficar invisível. Então ele aprende que ele consegue absorver outras habilidades. Eita, já está começando o solo leveling aí, né?
Então, ao sair dessa raid, ele tem uma conversa com Sohee, onde ela diz que vai se aposentar e recusa o jantar do Sung Jin-woo. Oh, meu Deus, tadinha. Então, o crush deles acabou bem aí. Jin-woo, então, começa com Jinho a destruir todas as redes de rank C com aqueles personagens do lado de fora, igual eu falei que eles fizeram aquele acordo, até que a guilda Tigre Branco, ela percebe que não tem mais raid para eles minerarem, porque eles precisam de recursos. Eles pagam 70 moedas para poder minerar essas raids, só que não tem mais. Aí ele fala assim, então bota 100 conto lá. Ele fala assim, porque a gente lucra 200, né? Bota 100, lucra mais 100 porque consegue minerar 200. Ele não tem como, os caras estão pagando 250. Ué, estão pagando acima, quem são esses caras? Não, o cara que está fazendo é Jinyu. O Jinyu é o cara que é filho do rico, então o líder da Tigre Branco, muito inteligente, já saca na hora. Ele quer manipular o mercado criando a guilda dele. Quem que tá com ele? Quem é o sócio dele? O sócio dele é Jin-woo, que é o nosso protagonista, Sung Jin-woo. Quem é esse cara? Não lembro dele. Aí ele vai contar que na masmorra dupla ele foi sobrevivente, que na luta contra o Hong Kang ele foi sobrevivente, que era um rank C, que na luta com o Kang Rank B ele foi sobrevivente. Ele, esse cara teve um despertar duplo e mata a charada do Jin-woo. Ao matar a charada, o livro finaliza com o líder da guilda Tigre Branco se levantando e indo lá. Nós vamos recrutar esses caras. E eu não vou dar mais spoiler de onde vai continuar. É um livro maravilhoso, é uma recomendação muito boa de leitura. Se você quer um passatempo divertido para descansar, para relaxar, para você simplesmente aproveitar um final de semana, uma noite ali, é um livro emocionante, onde você consegue se divertir bastante. Eu quis deixar bem detalhado aqui, um vídeo um pouquinho mais longo, porque você que gosta dessa obra, você que conhece o excelente trabalho do Cho Gong, vai ver que de 2016 até hoje, sempre foi em best-seller onde ele lançou, onde ele vendeu. Inclusive o anime, na animação do Estúdio A1 agora, está sendo o terceiro mais assistido de todo o Japão. E isso no episódio 7. Imagina quando lançar o restante da saga, né? Então eu agradeço vocês mais uma vez pela sua atenção. Espero você no livro 2. Já assim você me encontra lá e tenha um excelente dia.